tem sobre o tema melhorias. Jeremias 29:11, profeta, repetindo aqui a palavra, traz uma palavra de Deus para o povo de Israel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui Deus fala claramente ao povo de Israel que Ele tem planos de melhorias. Quando falamos de melhorias ou tratamos de melhorias, comumente essa expressão utilizada para acrescer ou agregar valor a um determinado bem, especialmente bens imóveis, né? Vamos fazer uma melhoria em um bem imóvel, vai acrescentar mais um cômodo, vai fazer um projeto de mudança do visual, do design da casa, ou design de interiores, alguma coisa nesse sentido. E comumente isso demanda planejamento e investimento. E melhoria, por assim dizer, quando fala da vida também, pela mesma sorte. Eu vou melhorar a minha qualidade de vida, eu vou melhorar a minha possibilidade de futuro, então eu vou investir em uma carreira, e para isso eu vou precisar de disposição, também disponibilidade, para fazer acontecer esse investimento. Então, quero destacar nessa manhã que, primeiro, melhoria na vida do ser humano é natural, faz parte, é uma busca natural, faz parte do nosso ser. Desde que nascemos, vemos buscando melhoria, crescimento, melhoria da capacidade de realizações, e isso passa no investimento em educação, investimento em alimentação, não é? Porque nós buscamos naturalmente melhorar. No mundo espiritual, quando falamos da vida em Deus, não é diferente. Melhoria acontece e deve acontecer. A palavra de Deus, inclusive, nos insta a continuarmos e a procurar, a buscar por conhecer o Senhor. Buscar em conhecer o vosso Deus. Não é? Ou seja, nós precisamos melhorar. Precisamos apresentar melhoria e investimento em nosso relacionamento com o Senhor. E aí, enquanto isso for acontecendo, nós vamos em Deus, sendo pelo Espírito Santo, eu gosto de usar sempre essa palavra, equalizados, ou seja, espiritualmente o Espírito Santo, o diretor de nossa vida, nos equilibra. Gálatas capítulo 5, verso 22, trata claramente que isso é um fruto do Espírito, é uma ação dele em nós, não é? O domínio próprio, ele produz esse equilíbrio, é fruto do Espírito. Sem ele nós não conseguimos produzir, porque isso é o fruto dele em nossa vida. Uma pessoa sem Deus pode buscar de toda sorte alcançar estado de equilíbrio, mas não conseguirá. Não é? Existem técnicas de meditação, algumas delas até espirituais, como meditação transcendental, tudo com o fito de se alcançar equilíbrio. Mas a palavra de Deus fala que quem produz o equilíbrio é o Espírito Santo. É Ele quem equaliza. E quando Ele equaliza a nossa vida espiritual, tudo que está envolto no natural se torna equilibrado. Está também sobre o governo do Senhor. Então nós precisamos de uma vida espiritual estabilizada para que a busca natural tenha sucesso. Eu sonho com melhorias em todas as áreas da minha vida, preciso equalizar a vida espiritual.
E para equalizar a vida espiritual, eu preciso de tomar uma decisão, de uma entrega incondicional, de toda a minha vida nas mãos de Deus. E aí ela não passa mais a ser minha, passa a ser a vida de Deus na minha vida. É o que a gente chama de vida na vida. Então é uma busca natural, todas as pessoas querem e buscam melhoria. Mas nós só conseguimos e só vamos alcançar melhorias se tivermos sonhos a realizar. Eu quero ter uma melhoria na minha condição de vida, no sentido de ter mais cultura. Então o que as pessoas comumente fazem? Planejam viagens, conhecer outras partes do mundo, conhecer pessoas ou lugares, cultura, estudo, investimento na área do saber. E aí o que acontece? Melhoria de sua capacidade de inteligência com relacionamentos, inteligência com as pessoas. Quanto mais me abro na possibilidade de investir em conhecer culturas e pessoas, mais condição de amadurecimento no relacionamento com elas eu alcanço. Isso que é muito importante, queridos, a nossa vida com respeito à socialização. Precisamos nos socializar, realizar troca de experiência com as pessoas. E aqui eu destaco uma estratégia do próprio Deus com relação à socialização. Em Atos versículo 8 do capítulo 1, no livro que Lucas escreve, ele diz lá, o próprio Deus falando a respeito, da questão da socialização. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Olha que Deus fala aqui nesse texto, que nós precisamos, como filhos de Deus, nos socializar com as pessoas, em transmitir testemunho de transformação do Espírito em nós, para que elas também sejam impactadas. Então, essa ação de nos relacionarmos com as pessoas, ela é incentivada pelo próprio Deus. E precisamos sonhar isso. Sonhar para realizar. Melhorias só advêm quando nós passamos a sonhar. E quando eu falo sonhar aqui, são planos. E quando nós planejamos, isso eu compartilhei agora pela manhã na escola ministerial. Quando nós planejamos, quando descrevemos planos e estamos alinhados com Deus, o Espírito Santo abarca os nossos planos. Ou seja, Ele toma para si. E aí então, se Ele toma para si, a melhoria é exponencial. Porque o texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala claramente, eu tenho planos de fazê-los prosperar. Então se eu planejo, na minha pequenez, sonhando alcançar coisas, e estou já submisso à parceria com o Espírito Santo, eu vou fazer e realizar esses planos, no sentido de colocá-los num papel ou em algum ambiente para que possa ser estudado. O Espírito Santo vai comigo, Ele vai comprar a minha causa, porque a minha vida pertence a Ele. Eu estou dizendo aqui a respeito da vida na prática, de melhoria planejada pelo próprio Deus. Ele tem planos de fazer-nos prosperar. Os planos de Deus, como diz a Escritura, são muito mais altos, mais excelentes do que aqueles que nós fazemos. Então, se eu tenho uma vida equalizada no Espírito Santo, sonho, coloco isso descrito, sob intensa oração, o Espírito Santo compra a minha causa e Ele potencializa, Ele expande esse sonho ou esses planos na medida dEle. E aí repita comigo a seguinte frase: a medida de Deus é incomensurável, é infinita. Faça planos
E se eles estiverem alinhados, faça planos. E se eles estiverem alinhados com o Espírito Santo, grandes realizações acontecerão. Olha que lindo isso. Os planos de Deus são grandiosos. Ele fala aqui ainda que são planos que não vão nos causar problemas, não vão nos causar dificuldade, mas são planos de dar a vocês esperança e um futuro. E se são, quando Deus compra planos grandiosos, que nós podemos mesmo avaliar como coisa grande. Até mesmo com relação à nossa vida no sentido eterno, em João capítulo 14, verso 1 e 2, Deus fala que a gente não precisa desesperar por isso. Não precisa nos turbar, ou seja, ficarmos ansiosos, porque Ele já preparou para nós uma morada. Não é? Então, olha, Deus está cuidando do nosso futuro. E aí eu chego à seguinte frase aqui para encerrar esse ponto: dê o seu presente para Deus e Ele te garante seu futuro. Vamos repetir? Dê o seu presente para Deus e Ele garante o futuro. Pararam para pensar nisso? Ele fala bem claro aqui: eu tenho para vocês para dar, ou seja, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Enquanto no nosso presente nós damos tudo o que somos, tudo que temos para Deus, Ele nos enche de esperança e garante nosso futuro. Agora, melhorias, queridos, como falei aqui, exige planejamento e investimento. Tem uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês, que diz assim, a realização mais simples na vida do discípulo de Jesus só pode ser realizada sob intensa oração. As mais complexas são obra do Espírito Santo. Eu até antecipei aqui para quem estava na escola ministerial essa frase que trouxe a vocês aqui. Vou repetir. A realização mais simples na vida de um discípulo de Jesus, ou seja, na sua vida, na minha vida, só pode ser realizada sob intensa oração. As mais complexas são obra do Espírito Santo. Ou seja, nós estamos em completa dependência de Deus. Quando sou dependente de Deus, Deus age com sua independência para quebrar todo o obstáculo e me colocar acima de todo desafio. Então eu preciso entender o seguinte, que a minha vida tem que estar mesmo sob a direção de Deus. Planejamento é uma motivação do Espírito Santo em nós. Nós estamos perto aí já do ano de 2022. Planeje coisas. Planeje fazer acontecer em 2022 a obra de Deus. Por mais difícil que possa parecer para você, quando nós planejamos, Deus cumpre o nosso planejamento e realiza o seu sonho em nós. Ele dá esperança e um futuro. Eu quero aqui, antes de finalizar a palavra, dar a vocês um testemunho de como isso acontece na vida da gente. Eu me lembro claramente que na minha trajetória como filho de Deus, eu sempre sonhei em ser um líder na igreja. Eu queria ser um pastor. E trabalhei para isso, orei para isso, recebi palavra de Deus. Tinha um sonho de especialmente ser um pastor, mas não um pastor de igreja local. Eu queria ser um pastor missionário. Meu sonho era viajar para um país distante e lá ser usado por Deus na ministração do Evangelho a pessoas que não conheciam o Senhor. Por isso mesmo, nunca me preocupei em ter uma carreira sólida no sentido físico, para ter um bom salário, essas coisas, porque eu sabia, e meu sonho era me dedicar totalmente ao Senhor e viver com as condições dEle. Isso foi me nutrindo de fé
durante a minha caminhada, eu sempre participei de muitos eventos que tratavam de missões. Quando chegava o navio, Logos, Dulos, aqui no Espírito Santo, não é, mãe? Como eu participava dos eventos, das ministrações, não é? Ia como criança para aqueles eventos onde adultos falando em inglês, e eu me lembro até hoje, como isso nutria a minha fé, e meus sonhos iam ficando grandes. Com isso, o que eu passei a fazer? Eu passei a escrever cartas para embaixadores dos países no Brasil. Acredita nisso? Eu tinha 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, e comecei a escrever de próprio punho. Mandava carta para a embaixada da Inglaterra, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, África do Sul, Egito, todos os países que eu estudava na geografia, eu escrevi cartas para eles. Muitos deles, nunca me responderam. Mas alguns países, não é? Eu acho que o embaixador chegava uma carta para ele de uma criança, ele mandava alguém lá, mandar um monte de panfleto de turismo, de informações sobre os países, e eu tinha caixas e mais caixas de informações. A minha mãe, coitada, né? Eu colecionava esses negócios lá em casa, e ai de quem chegasse perto e colocasse a mão naquilo, né? Além de receber um monte de carta de informações, ainda tinha esse problema em casa, com os outros irmãos, porque eu tinha 7 irmãos. Aí você imagina, todo mundo querendo mexer, querendo ver, e era um problema para mim, né? E um dia eu recebi da Embaixada da Espanha um convite para fazer intercâmbio, local pago, não é? Escola, toda a oportunidade de ir para a Espanha, porque o embaixador achou interessante, que eu coloquei minha idade, e ele escreveu então para minha casa, para meus pais, o que eu precisava fazer era arrumar uma passagem de avião para ir para a Espanha. Já chegar lá na Espanha, e eles iriam me receber, me colocar numa casa, e passar por um tempo lá de imersão, e depois voltar para casa. Minha mãe fez de tudo, né, mãe? Para tentar me mandar para este intercâmbio. E Deus não permitiu. Até em governador, prefeito, essas coisas ela procurou, para ver se conseguia passagem. Nós não tínhamos condições. Mas eu quero aqui dar um detalhe para você, que por mais simples que venha a ser o seu sonho, Deus potencializa para que você possa viver experiências, né? Ele potencializa. Imagina, aos 12 anos eu recebi uma grande oportunidade, e com isso o que acabou acontecendo na minha vida? Deus me deu a oportunidade de ir em vários países, muitos que eu nem sonhava e nunca sonhei em pisar, ter experiência com outras culturas que nunca tive nem sonho de me relacionar. E o que Deus fez, potencializou ainda mais, porque o que eu pensava era ganhar uma pessoa para Deus e discipular essa pessoa num país estrangeiro, que era o que era possível naquela janela de missiologia a qual eu sonhava em realizar. Mas Deus me deu uma igreja para discipular várias pessoas, para trabalhar com elas, não é? E com isso, eu até mesmo quando estava nesse projeto, nem casar eu sonhava em casar. Eu só queria me dedicar a vida o mais rápido possível à obra missionária. Mas Deus me deu uma família, Deus me deu uma carreira, Deus me deu uma casa, Deus me deu a realização de muitos sonhos além do que eu pensava. Então veja bem, quando nós nos dedicamos ou sonhamos os sonhos mais simples, Deus potencializa, pois o interesse dele é de dar a você esperança e um futuro. Mas eu já cheguei a um patamar, não tenho mais sonhos a realizar. Mentira do diabo na sua vida. Você ainda está aqui e o Espírito Santo ainda renova a sua vida.
pois aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Há uma esperança e um futuro para você. O que precisamos? Sonhar, planejar e orar por melhorias. Deus tem o melhor para você. Levante sua mão e diga assim comigo: Deus tem o melhor para a minha vida. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Curve sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós compartilhamos a Tua palavra nesta manhã. Buscar por melhoria, Senhor, nós entendemos que é natural, mas nós vivemos o sobrenatural. Realização de sonhos é o Senhor quem dá, mas nós precisamos sonhar. Aprendemos também, ó Deus, e vivemos o Senhor aqui, que planejamento e investimento, ó Deus, primeiro lugar é oração, intensa oração, fará com que, ó Deus, venhamos a usufruir do Teu plano. O Senhor dispensará a nós esperança em um futuro, Deus. Qualifica o sonho na vida dos Teus filhos. Potencializa, Senhor, na vida dos nossos discípulos, dos discípulos do Senhor, aqui nessa manhã, Teus planos. Que venham a enxergar, ó Deus, experimentar a Tua esperança e sonhar com o futuro, no nome de Jesus.